Oi, gente, tô aqui para ensinar para vocês a fazer uma pizza napolitana. Para quem não sabe, pizza napolitana é aquela pizza com a bordinha um pouco mais gorda, com menos recheio, que se come na região de Nápoles, na Itália. Tem algumas receitas por aí, algumas são muito complexas, outras não dão muito certo, e como aqui não temos grandes pizzaiolos, eu vou passar uma receita que foi a combinação de umas 3 receitas que eu fui testando ao longo do tempo para conseguir fazer essa pizza, que é difícil de encontrar para comprar e que não é a receita normal que a gente encontra na internet de pizza. E aí eu vou ensinar para vocês, e esse eu ainda vou fazer de massa integral. É bem fácil, tirando o tempo de fermentação, é bem fácil. Para massa, nós vamos precisar de o seguinte: 3 xícaras de farinha de trigo. 3 xícaras ou 500 gramas, tá, gente? É legal ter uma balancinha em casa para mexer com pão e padaria, mas aqui eu vou passar a receita em xícaras e em gramas. Então vai 500 gramas de farinha ou 3 xícaras de farinha. Você vai pôr aqui na sua tigela, tá? Eu tô usando a farinha integral, orgânica e da Ecobio. Aqui eu vou sempre falar as marcas porque eu tenho por que escolher cada uma dessas marcas. Então, uma alimentação consciente também faz parte de um consumo consciente. Então, essa aqui é da Ecobio, orgânica, maravilhosa, vem lá do sul. Colocamos aqui 3 coisas. Vamos colocar agora, temos aqui 325 gramas de água. Esses 325 gramas de água tá naquela temperatura de aguinha do chuveiro, tá? E aí, vamos deixar ela aqui separada. Vamos pegar um bowl menor, então se eu usar 2 bowls, vamos pegar um bowl, um tá na farinha, vamos pegar um bowl menor. E vamos tirar para esse bowl menor, nós vamos tirar 2 colheres de sopa da farinha, ó, que é onde nós vamos fazer a esponja. A esponja é o nosso fermento. E vamos tirar dessa água aqui, antes de colocar os 325 gramas, ou vou ver quantas xícaras aqui para vocês. 1,5 xícaras de água, e aí você vai tirar, dá 1,5 xícaras, põe aqui, ó, no bowl do fermento a mesma quantidade de farinha, 2 colherinhas aqui, 4 colherinhas. 4 colherinhas aqui da água morninha igual do chuveiro. E, ó, então aqui tá lá minha farinha com água. E aqui, ó, tá minha farinha pura. E eu vou misturar agora essa água. Misturar muito bem, ó. Que é a chamada autólise, que é essa farinha com água inicial para começar a desenvolver o glúten. Então, ó, vou fazer aqui que vocês... Gente, não vai precisar sovar a massa, mas para misturar, ó, ela tá assim, eu vou misturar com a mão, para dar aquela misturada final, mas aqui mesmo dentro do nosso bowl. Então, aperta. Até ela ficar uniforme, viu, gente? Não precisa, como eu disse, não precisa solvar. Isso aqui não é sova, porque nem tá indo fermento. Mas, ó, eu dou uma misturada, ela ainda não tá muito homogênea. Se quiser jogar na sua bancada, pode jogar, para acelerar o processo, ela não vai ficar grudenta. Nem joguei farinha na minha bancada, mas se achar que a sua vai grudar, então misturado aqui,
a minha água com a minha farinha, bolinha. Vou voltar pra cá e essa autólise vai descansar agora durante 1 hora, tá? Ela vai ficar 1 hora na geladeira com um papel filme, que eu não uso papel filme, vou mostrar pra vocês o que eu uso. Uso esses paninhos de algodão, falei que ia sempre falar a marca das coisas que eu uso, porque eu até revendi essas coisas do tanto que eu amo, da Bieco, tá? É o paninho de cera de abelha, mas dá pra fazer em casa, eu nunca fiz, vou fazer algodão com cera de abelha, e olha aqui, ó, que incrível, você coloca, precisa dar uma grudadinha. E aí, vai pra geladeira 1 hora e não precisa, economiza papel filme, né, gente? Que é plástico, que é droga, tudo de ruim. Vai ficar 1 hora lá e eu já vou começar a fazer a minha esponja, que foi aqui o que eu separei, a colherzinha, ó, do fermento com a farinha. Eu coloco aqui os 2,5 gramas de fermento. Pra gente ver em colher quanto tem, eu vou tirar a tara aqui da minha colher e vou ver pra vocês 2,5 quanto é. Esse fermento, gente, não é uma coisa muito importante. Esse fermento não é fermento químico, é o fermento biológico. 5 gramas. Então, dá meia colher de sopa de fermento, que dá os 2,5 gramas. Gente, esse fermento é o fermento biológico, tem em todos os lugares, tá? Esse aqui é dessas marcas baratinha, Flash, Madonna Benta. Tem em todos os lugares mesmo, tipo assim, aqui no supermercadinho do Corumbau tem esse fermentinho. É claro que aqui vai ser mais caro de ser comprado numa grande rede, mas é o seu fermentinho aqui. Se você for trabalhar com fermentação natural, a sua esponja vai ser o seu levain, tá? Então, aqui você vai jogar, tá? E vai jogar também para dar um flavor especial. Se não tiver, não precisa, tá bom, povo? Mas eu vou jogar uma colherinha de açúcar mascavo, porque eu acho que vai ajudar na minha fermentação e vai ajudar na saborização. Então, foi aqui uma colherinha de açúcar mascavo. Foi 4 daquela água, 2 de farinha, 1 de açúcar mascavo e meia de sopa de fermento, que dá 2,5 gramas. Vou misturar. Vou misturar aqui com o meu fouetzinho. É um pouquinho mesmo, tá, gente? Essa esponjinha, ó. É só pro fermento dar aquela ativada. Tirar os nódulos do açúcar. Pode substituir o açúcar por outro açúcar ou por mel. Também vai ficar um flavor bom. Bom, deixei aqui, vai ficar 1 hora fora da geladeira. Daqui a 1 hora eu tiro a minha massa da geladeira, vou tampar no fermento, tá, gente? Ó. Amo esses bowls Eletrolima de Tamaraju, que eu compro aqui do Corumbau e eles deixam lá reservado, e tem um amigo que faz o frete e traz pra mim as coisas de cozinha que eu compro. Então é incrível, eu comprei esse jogo de inox lá, quero mais. Então esse aqui vai ficar tampadinho. 1 hora aqui fermentando, já vou guardar as minhas coisas. A única coisa que falta agora colocar, que a gente ainda não colocou, foi o nosso sal. Então, massa na geladeira, esponja fora da geladeira e o salzinho pra gente usar depois que misturar. Incrível! A gente se vê daqui a 1 hora. Falou!
Já. Então, passou 1 hora, agora nós vamos misturar a nossa farinha com água que ficou. A gente tinha feito a autólise com a esponja que ficou aqui, ó, fazendo a fermentação. A gente dá uma abridinha para pôr a esponja lá dentro. Abriu. Vou tirar os anéis. Aí vai dar uma melecadinha, que essa hora dá mesmo. E agora a gente vai ter que incorporar a esponja naquela massa. Vou dar uma passadinha aqui pra... Então, misturado. Lembrando que essa massa a gente não precisa sovar, porque ela vai ter uma fermentação lenta na geladeira. Mas se a gente fosse sovar, a hora de sovar era agora. Então, só misturei. Vou colocar aqui. Vou tampar com o meu paninho de cera e vou levar na geladeira. Agora, eu só vou mexer aqui amanhã. Vai ficar 24 horas fermentando na geladeira. Então, amanhã eu volto e a gente trabalha nela de novo. E vamos guardar aqui e vamos deixar aí fermentando 24 horas até amanhã. Então, amanhã a gente volta. Então, gente, 24 horas depois, tá? Nós vamos pegar e fazer aquela coisa que você pode fazer assim, antes de dormir mesmo. Super simples, ó, fermentou. Ó, eu já deixei separado, você vai precisar de 4 potinhos, porque eu vou fazer pizza de 30 centímetros. Então, eu vou usar... Isso, eu uso esse cortador de massa, isso daqui é um cortador da Tramontina de obra. E esse aqui é o de massa de verdade, de cozinha. Mas, ó, pro bowl, esse aqui funciona melhor, ó. Porque é importante não esticar a massa na hora de partir. Dividir. Essa foi a integral, né? É. Bom, eu vou pegar o potinho, aí eu dou um fiozinho de azeite em cada um. Pã. Pego, ó, esse aqui já saiu. Ponho aqui dentro e vai um fiozinho de azeite em cima de novo. Primeirinha já foi e vai fermentar na geladeira até amanhã. Então, a próxima ainda não soltou. Soltou outro fiozinho. Aqui. Próximo.
Esse é o segundo passo. Amanhã é o terceiro e a finalização. Então, para amanhã, separa os recheinhos. Separa um bom molho de tomate. Eu uso ou um tomate pelado no liquidificador ou um molho de tomate que é tomate puro. E separa os ingredientes que você gosta de rechear a pizza. Eu vou usar queijo manjericão só, porque é a pizza que eu gosto. Esqueceu do filinho de azeite antes. Oh, é mesmo. É esse filinho de azeite que vai ajudar ela a não grudar amanhã na hora da gente desenformar, porque ela vai criar muitas bolhas, desenformar sem perder as bolhas que a gente conseguiu nessa fermentação. Então, ó, o passo do dia 2 foi esse. Então, muito simples, né? Só dividir, vou lavar a mão, lavar as coisas. E agora, só amanhã que é montar a pizza e já vai pro forno e é a noite da pizzada. Vai ser incrível. Oi, gente. Terceiro dia da pizza. Hoje, que é o dia que vamos comer, temos que tirar a massa da geladeira 2 horas antes da hora que a gente quer assar, tá? É muito importante para ela pegar a temperatura ambiente. Então, lembra que ontem a gente guardou aqui. Então, vamos pegar. Ó, ela deu uma fermentadinha. Tá aqui. Só para vocês verem como ela tá por dentro, ó. Ela desenvolveu as bolinhas, mas ainda não fez aquele que agora nessa temperatura ela vai fazer. Uma coisa importante, se o dia estiver muito frio, pode deixar um pouquinho a mais do que essas 2 horas. E, por exemplo, agora são 6 horas, eu quero comer às 8, então é essa a conta, tá? Tira um pouquinho antes, vai tomar seu banho, aí volta, a gente prepara os ingredientes e prepara a pizza. E faz 2 horas que eu tirei as minhas massinhas da geladeira. Estão aqui, tá? Se o dia estiver mais quente, ela vai ficar bem fermentadona, mas já tá bom. Já liguei o meu forno, porque o meu forno dá um trabalhinho pra esquentar. Então, meu forno tá ali ligado. E agora eu vou abrir a primeira, porque ela vai ter que ficar meia hora aberta antes de eu rechear e pôr no forno. E vai ser o tempo do forno esquentar. Então, vamos abrir. Bom, a gente joga um pouquinho de farinha em cima e um pouquinho de farinha na forma. Eu acho que nessa forma nem vai precisar. Vamos lá. Aí a gente vira, ó, gente, com cuidado, porque você não quer perder as bolhas da fermentação. E aí agora, ó, deixa que o peso dela vá esticando. Tá? Então, ó, abri aqui a minha primeira. Eu gosto da borda mais gordinha, gosto que ela vire aquele pãozinho. Então, eu não vou terminar de esticar. E é tradicional da pizza napolitana essa bordinha mais gorda. Então, eu estico, ó, mas só pra vocês verem aqui. Fica a bordinha mais gorda em alguns lugares. Agora, vai ficar assim meia hora, que é o tempo de preparar os recheios para depois a gente montar. Então, vou passar com vocês aqui rapidinho agora os recheios que eu vou usar hoje, tá? Vou mostrar para vocês o que eu vou usar de recheio. É importante você usar um bom molho de tomate. Se não tiver um bom molho de tomate, o que é um bom molho de tomate? Um bom molho de tomate
é um que tenha só tomate de preferência. Esse aqui tem sal, tomate e regulador de ácido, de acidez. Então é um bom molho de tomate e é um molho italiano. E por que eu dou preferência para esses produtos, o azeite italiano e o tomate italiano? Um dia eu vou falar mais sobre isso, mas o Brasil é um dos maiores, desde 2008 o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. E as leis aqui são muito abertas, muito permissivas nessa questão. Então, para quem dá preferência ao uso de orgânicos, que é o caso aqui em casa, a gente sabendo que um produto feito de tomate, que é uma fruta com muito, que o agrotóxico pega muito, e como o orgânico é muito caro ainda aqui no Brasil, o molho de tomate orgânico, quando você compra esse importado, que tem quase no Brasil inteiro, eu compro ele aqui no interior da Bahia, não dessa marca, mas tem de várias marcas, esse com tomate mais puro, você sabe pelo menos que esse tomate passou por leis mais rigorosas no sentido de ser produzido com veneno, né? Lá na Europa, principalmente na Itália, eles se preocupam muito com a origem do alimento e as leis de agrotóxico lá são mais pesadas do que as daqui. Então, esses produtinhos, molho de tomate e azeite, para usar bastante, eu acabo dando preferência aos importados, porque eu consigo comprar aqui num preço bom. Também vou usar um queijo, vou usar o parmesão fresco, eu também uso eu não sou vegana ainda, não tomo, a gente não faz mais uso de alguns laticínios, mas eu tenho esse queijo aqui livre de antibiótico, antibiótico é outro problema, mas outro dia a gente fala disso. E também vou usar o mesmo queijo mais fresco, que faria às vezes da mussarela, e também o queijo mais curado, porque eu sempre acho que o queijo mais curado dá aquele gostinho de pizza mais acentuado, né? Nessa onda também vai os sequinhos aqui, é bem simples, é queijo, molho de tomate ou extrato de tomate, o azeite para ir por cima. Eu vou pôr páprica defumada, mas ninguém usa, só porque eu quero usar. Pimenta calabresa, sempre dá um gostinho muito bom na pizza. Orégano, que não pode faltar. Vou colocar aqui uma pimentinha do reino para quem quiser ralar. Vou usar esse manjericãozinho, que é aquele que eu não lembro o nome, alfavaca. Que é o alfavaca que a gente tem aqui em abundância. E vou deixar uma salsinha também para quem quiser pôr em alguma pizza. E vou fazer uma doce de goiabada com queijo. Então, o que eu vou fazer agora? O mise en place disso tudo. Deixar o queijo raladinho. Esse queijo aqui eu ralo em cima na hora que a pizza vai pro fogo. E deixar picadinho essa goiabada. É o único mise en place que eu vou fazer. Então, eu vou fazer aqui rapidinho e depois vai dar o tempo da gente montar a pizza. Gente, essa aqui já estava aberta, só que quando ela ficar pronta, talvez ela demore menos de meia hora, então já vou deixar a outra aberta. E como não temos várias formas próprias, vou mostrar para vocês que funcionem outras formas, tá? Então, se quiser fazer quadrado naquele tabuleiro de bolo grande, ela vai soltar, vai funcionar. Vou fazer uma aqui de fundo falso, ó, que eu já até pus para assar, só assim deu certo, mas hoje vou até pôr para assar assim. Então vamos fazer aqui nessa para vocês verem. Abre. E aí vai a mesma coisa. E se for quadrado, e se você quiser fazer ela toda irregular, vai ficar a seu critério. Outra coisa importante, o forno é o mais quente possível, tá? Pizza gosta de um forno bem quentão. Então vou abrindo.
Outra coisa que eu quero falar, eu deixei o molhinho de tomate aqui separado. Sabe aquela rendidinha final que a gente dá com água nele? Não faz isso pra pizza, porque a pizza, o molho tem que estar bem mais durinho pra não encharcar, tá? Então, às vezes é até melhor usar o extrato de tomate ou o molho, se você não tiver um molho que seja mais grossinho. Então não dá aquela rendidinha, deixa ali, depois você usa pra outra coisa, tá bom? Valeu, gente. Essa aqui agora vai esperar meia horinha também. Então vamos fazer a primeira. Já ficou meia horinha aqui, o meu forno já tá esquentando a meia hora. Então, ó, vem com a conchinha. Vem com a bundinha da concha pra esparramar, ó. Diferente de outras pizzas, essa pizza não tem que pré-assar, tá, gente? Ela já vai direto, já vai assar com recheio. Ó, vou pôr o queijo. Eu não gosto de pizza com exagero de queijo. E a pizza napolitana também nunca é exageradamente recheada. Então, eu gosto assim também. E vou pôr os manjericõezinhos. Então, a primeira é aquela clássica, né? Margueritinha. Você pode também já fazer um pesto. Você não encontra manjericão aí com facilidade. Quando você encontrar, você faz um pesto, deixa pronto que conserva e pode usar na pizza. Vou até comprar o pesto pronto. Ó, então pus. E agora, para dar aquele flavorzinho final, eu dou uma raladinha do queijo mais... Opa! Mais curado. Bom, vamos pro forno? Eu vou ver quanto tempo vai dar certinho e aviso pra vocês, mas é sempre importante você ficar de olho, porque muda o forno, muda a forma e cada forno é de um jeito. Então, quando ficar pronta, vocês vão ver direitinho como é ela prontinha e eu falo quanto tempo gastou a minha. Então, falou, vamos lá. Ó. Gente, deu 20 minutinhos, eu já deixei a outra aqui montada, ó, a outra tem queijinho, pimenta calabresa, páprica defumada e orégano. Vou tirar essa aqui pra gente ver se já tá pronto. Então vou deixar ela aqui. E aí, tá pronta. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu faço pra ela ficar parecendo que foi feita no forno a lenha. Então, peraí. Aqui. Ela ficou escurinha assim porque eu fiz de farinha integral, tá, gente? Só por isso. Agora, ó. Com maçarico eu vou conseguir que uns queijinhos deem aquele queimadinho que dá aquele sabor tradicional de quando vai no forno, na alta temperatura. E aí agora
Eu vou servir, vou partir e depois mostro pra vocês ela partidinha, como ficou.